Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre equações. Vamos começar falando um pouco sobre expressões algébricas para aí a gente ter uma ideia do que são equações. Então, vamos falar um pouco sobre expressões algébricas e aí logo depois sobre equações. Antes de definirmos o que são as expressões algébricas, vamos ver algumas situações. Primeira situação, considere as balanças de prato. São 3 balanças. A balança de prato ela funciona da seguinte forma: se você quiser pesar alguma coisa, esses pratos têm que ficar iguais, na mesma altura, tá? Em qualquer situação. Então, estou considerando essas balanças aqui. E aqui eu tenho a expressão que representa o que a gente chama de tara da balança. O que é a tara da balança? É justamente quando esses pratos ficam à mesma altura. Ou seja, quando os pesos aqui estão iguais. Então, aqui nós temos 4 mais um valor em branco. E do outro lado nós temos 17. Nessa balança nós temos 2 vezes um valor em branco. Do outro lado nós temos 8. E aqui nós temos um valor em branco menos 6. E do outro lado 20. Então, eu vou representar cada uma dessas expressões de uma outra forma. Então, nós vamos ter a primeira expressão, 4, mais o valor em branco. Isso para que a balança em ambos os pratos tenha o mesmo peso, tem que ser igual a 17. Fazendo isso, qual seria o valor que foi deixado em branco aqui para que os lados da balança tenham o mesmo peso? Então, nesse caso aqui, se você olhar qual é o número que 4 mais ele dá igual a 17. Então, esse número é 13, pois 4 mais 13 dá igual a 17. Fazendo isso para a segunda balança, então nós temos 2 vezes quanto é igual a 8. Qual é o valor que foi apagado aqui, de forma que 2 vezes esse valor dê 8? Então, nós sabemos que esse valor é 4, porque 2 vezes 4 é 8, né? Então, 2 vezes 4 é igual a 8. Terceiro caso. Qual é o valor que, subtraindo 6, dá igual a 20? É a terceira situação. A terceira balança. Qual é o valor que, subtraindo 6, dá igual a 20? É simples, não é isso? Então, o valor é 26, pois 26 menos 6 é igual a 20. Então, a princípio, nós temos essas situações problemas que são simples, onde nós queremos que os pratos estejam com o mesmo peso em todas essas balanças, e aí fica fácil a gente montar uma expressão que nos dê o resultado que está faltando em cada caso. Expressões desse tipo aqui, onde aparece um valor em branco, esse valor desconhecido, nós costumamos representá-lo por letras do nosso alfabeto. A gente usa uma letra qualquer do nosso alfabeto, geralmente minúscula, para representar um valor desconhecido numa expressão. Agora vamos escrever a sentença matemática ou a expressão matemática que equivale a cada situação dessa. A primeira, o dobro de um número. Primeira coisa, o que é dobro? Dobro, dobrar alguma coisa, é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, o dobro significa 2 vezes. E o dobro de um número. Então, que número é esse? A gente pode supor qualquer número aqui. Eu poderia dizer um número e cada um de vocês dizer um número. Aí, diferente do que eu falei. Então, para evitar esse tipo de problema,
essa expressão, um número, a gente vai substituir por uma letra do nosso alfabeto, que pode ser qualquer letra. Geralmente, na maioria das vezes, nós usamos X, Y, mas pode ser qualquer letra. Tá bom? Então, o dobro de um número é 2 vezes, e o número a gente representa por qualquer letra, chamada de X. Então, o dobro de um número, 2 vezes X, que a gente pode representar assim, ó, sem o sinal de vezes. Então, quando numa expressão você tem um número e uma letra juntos, sem nenhuma operação no meio, essa operação significa que essa operação é multiplicação, ou seja, é vezes. Nós estamos multiplicando ali. Segunda situação, a metade. Metade. Pensa aí em dividir uma coisa na metade. Então, você divide por quanto? Por 2, não é isso? Então, a metade de um número. Aí, novamente, ó, a expressão um número. Então, a metade de um número. Então, a metade de um número que eu não sei quem é. Então, a metade dividir por 2. Essa divisão nós podemos representá-la de duas formas diferentes. Dividido um número qualquer, x dividido por 2, ou assim, em forma de fração. Então, voltando para cá, a metade de um número eu não sei quem é, então vou chamar de x, então posso escrever assim, ó, x dividido por 2, a metade de um número, menos 1. Então, isso é uma forma de eu escrever a expressão. Só que, geralmente, a gente escreve essa divisão como fração. Então, eu posso escrever isso aqui ó, como sendo a metade, então é x dividido por 2 menos 1. Tá bom? Então, essa é a expressão correspondente a essa situação. Terceira situação, um número somado com 26, um número somado com 26. Mais uma vez, aparece aqui a expressão um número. Então, um número nós não sabemos quem é, então vamos chamar de uma letra qualquer. Vou usar outra letra, para não usar a mesma sempre. Somado com 26. Então, somado mais 26. Essa é a expressão correspondente a essa situação. Mais um caso. A terça parte. Parte, sempre que a gente tem parte, significa que é dividido. Terça, então, dividido por 3. Então, a terça parte de um número, novamente a expressão um número, que eu não sei quem é. Então, a terça parte de um número, quer dizer, um número dividido por 3. Voltando, ó, dividido por 3. Então, a terça parte é um número dividido por 3. A gente já viu ali dividido por 2. Então, a gente costuma representar como uma fração. Então, um número dividido por 3 mais 30. Aí aparece mais uma coisinha. É igual, então o sinal de igual a 12. Então, essa expressão matemática é a expressão que representa essa situação. Mais um caso. A metade, nós já vimos a metade o que é. Então, a metade de um número é igual a 5. Chama esse número de outra letra. M, por exemplo. Então, a metade de um número qualquer, metade nós já sabemos que é dividido por 2. Isso é igual a 5. Ao invés de dizer é igual, a gente pode ter na expressão dá 5. Ou o resultado foi 5. Tá? Então, tudo isso significa igual. Mais uma situação. O quadrado de um número menos 2. Quadrado é como a gente lê o expoente 2. Então, se você vir, sempre que você vir essa palavra quadrado, significa que é elevado a 2. De um número, então o número eu não sei quem é. Então, o quadrado de um número quer dizer esse número elevado a 2. O quadrado de um número. Mais 2. Quadrado de um número mais 2. Essa é a expressão que representa essa situação. Só mais um caso. O cubo
de um número menos 1 é igual a 7. A expressão número nós já sabemos que será representado por uma letra. O cubo, da mesma forma que o quadrado é o expoente 2, o cubo é como a gente lê o expoente 3. Tá? Então, quando eu digo o cubo de um número, quer dizer esse número, vou chamar de outra letra, b, por exemplo, elevado a 3. Então, o cubo de um número menos 1 é igual a 7. Então, essa expressão representa essa situação. Após vermos cada uma dessas situações, agora a gente pode falar o que é expressão algébrica, ou o que são expressões algébricas. Então, aqui nós temos as situações que a gente representou, ó, o dobro de um número, a metade de um número menos 1, um número somado com 26, a terça parte de um número mais 30 é igual a 12, a metade de um número é igual a 5, o quadrado de um número mais 2 e o cubo de um número menos 1 igual a 7, que foram as situações que a gente viu. Então, expressões desse tipo, como essas aqui, são chamadas de expressões algébricas, porque elas são formadas por letras ou letras e números, como são essas aqui. Tá? Então, expressão algébrica é toda expressão que possui apenas letras ou letras e números. E quando essa expressão algébrica possui um sinal de igual, como é esse caso, e este, então a expressão algébrica é chamada de equação. Então, equação é uma expressão algébrica que possui um sinal de igual. Então, uma equação, ela tem o que a gente chama de solução. Ela representa uma situação, um problema que tem uma solução, que às vezes é simples de determinar, como essa, ó, a metade de um número é igual a 5. Que número é? Que número cuja metade dele dá 5? 10, não é isso? Porque 10 dividido por 2 dá 5. Outro, o cubo de um número menos 1 é igual a 7. O cubo de um número quer dizer esse número elevado a 3. Ou esse número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Talvez não seja tão simples de determinar. Nesse caso aqui o número é 2, porque 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 novamente dá 8. Então, 2 ao cubo dá 8, 8 menos 1 é igual a 7. Essa já não é mais tão simples de determinar. Não é isso? E essa, então, nem se fala, a gente vai aprender a resolvê-la depois. Então, aqui já não é mais simples de determinar, porque ela envolve uma coisa que a gente ainda não viu, por enquanto, né? Que é o uso de números negativos, que a gente vai ver em breve. Tá bom? Então, é isso. Isso é só uma ideia de equações. Então, é isso. A gente vai ver mais sobre expressões algébricas e também sobre equações, inclusive qual é o significado da solução de uma equação, quando é que ela tem solução, e vamos aprender também a determinar essa solução. Então, essa foi a nossa aula, pessoal. Até a próxima.